Seja bem-vindo ao Paradoxo da Insanidade, aonde eu, Jefferson Freitas, filósofo e escritor com mais de 19 livros escritos em Portugal, vou colocar aqui ideias, palavras, pensamentos para que a gente possa tentar entender. Perguntas serão feitas, mas será que existem respostas? Vem comigo, que hoje vamos para mais uma ideia. Hoje quero caminhar com vocês por um tema que sempre me fascina quando olho pela janela e escuto os pássaros. Por que nós, humanos, falamos tantas línguas? Por que existe essa profusão linguística enquanto muitos animais da mesma espécie parecem comunicar-se de forma bem uniforme? Fica comigo que eu vou atravessar história, ciência, filosofia e tecnologia. E no fim, provocar vocês sobre o futuro da nossa própria consciência linguística. Quando observo um bando de passarinhos, penso na simplicidade funcional da comunicação deles. Sinais eficazes, estáveis, muitas vezes inatos. Agora vamos pular do galho para a humanidade. Uma diversidade linguística enorme, mutações, empréstimos, crioulos, novas gírias nascendo a cada minuto. Por que isso? A primeira resposta está na nossa capacidade única de cultura e inovação. Diferente do sistema de sinais mais fixo de muitos animais, nós inventamos e transformamos símbolos, gramáticas e significados. E o fizemos em diferentes ambientes, isolamentos e encontros históricos. Do ponto de vista evolutivo, a teoria darwiniana ajuda a entender padrões. Para espécies com comunicação essencial, a sobrevivência, a uniformidade é vantajosa. Para nós, a dispersão geográfica, o isolamento de grupos e as pressões sociais criaram cenários para línguas distintas emergirem. Além disso, temos engenharia cultural. Comércio, conquistas, migrações e tecnologia sempre turboalimentaram mudanças linguísticas. É curioso como as religiões explicam essa multiplicidade. A Torre de Babel é uma narrativa potente sobre dispersão e confusão linguística. Outras tradições veem a diversidade como riqueza divina. Essas narrativas nos lembram que a linguagem é ao mesmo tempo prática e simbólica, marca de identidade, poder e sentido. E a pergunta sobre a primeira língua? Onde surgiu? Como surgiu? Não temos evidência direta, pois a fala não fossiliza. Mas a arqueologia, genética e linguística apontam que a linguagem complexa provavelmente surgiu com o Homo sapiens há dezenas de milhares de anos, e talvez na África. Como ela surgiu? Gradualmente a partir de gestos ou por uma mudança abrupta? Vamos falar da ideia de Noam Chomsky, a gramática universal. Chomsky propôs que humanos nascem com uma arquitetura mental predisposta a processar estruturas linguísticas, mecanismos que tornam possíveis aprender qualquer língua humana com exposição limitada. Em termos práticos, isso tenta explicar por que crianças absorvem gramática rápida e sistematicamente, a crítica principal. Chomsky enfatiza uma base biológica forte. Outros pesquisadores apontam que a experiência cultural e estatísticas de uso também são cruciais. Hoje, muitos adotam visões híbridas, que seriam uma predisposição biológica combinada com o aprendizado por exposição e interação social. Línguas vivem e morrem. O latim vulgar se transformou nas línguas românicas. Alguns idiomas mudam rápido, outros pouco. Por exemplo, o islandês. Nada mudou em praticamente 1000 anos. Portanto, eles praticamente leem textos medievais com facilidade. Agora, pidgins e crioulos. Esse ponto costuma confundir.
Pidgin é uma língua simplificada que surge quando pessoas sem língua comum precisam se comunicar. Por exemplo, trabalhadores de diferentes origens em um mercado. Tem vocabulário funcional e a gramática reduzida. Se uma comunidade começa a criar filhos, já fala esse Pidgin como língua materna. Ao longo de uma geração, ele se complexifica e se torna crioulo. E assim desenvolve gramática própria, tempos verbais, pronúncias estabilizadas. Exemplos históricos. Vamos lá. O crioulo haitiano, a partir do contrato entre francês e línguas africanas, ou Tok-Pisin, na Papua Nova Guiné. Esses processos mostram a criatividade humana e como novas línguas podem emergir rapidamente quando não há necessidade comunicativa. O poder político também marca a língua. Impérios impuseram línguas oficiais, mas nem sempre extinguiram as línguas locais. A persistência linguística tem raízes na identidade cultural, no prestígio social e nas condições materiais. Ainda assim, a extinção é real. Uma língua some a cada 2 semanas, levando consigo saberes, cosmologias e formas de ver o mundo. Mas hoje, a tecnologia entra como um ator central. Traduções automáticas, redes sociais, linguagens de programação, emojis, enfim, tudo cria formas híbridas de falar. Ferramentas como o Google Translate reduzem barreiras, mas perguntam: se a tradução universal se torna perfeita, que espaço restará para a diversidade? Perderíamos nuances culturais e modos de pensar únicos? Talvez sim, ou talvez não. A tecnologia reconstrói as formas de expressão, cria novos diálogos e, ao mesmo tempo, pode apoiar revitalização linguística. Há também a dimensão estética e poética. Cada língua traz ritmos, jogos de palavras e possibilidades expressivas distintas. A tradução literária é sempre um exercício de fidelidade e invenção. Encontrar equivalentes culturais é uma tarefa difícil e bem fértil. Na infância, adquirimos língua com uma naturalidade impressionante. Adultos aprendem com mais esforço. O bilinguismo traz benefícios cognitivos e sentido plural de identidade. Muitas pessoas relatam sentir-se diferentes em línguas distintas. Isso nos mostra que idioma e persona interagem profundamente. A sociolinguística nos lembra que dialetos e socioletos marcam pertencimento e são também projeto e objeto de discriminação. Linguisticamente, há poder em nomear, em normatizar. O campo da linguística forense mostra aplicações práticas e éticas desse poder, que seriam autoria, coerência e responsabilidade. E quanto às línguas de sinais? Já pensou nelas? Pois, elas são línguas plenas, com gramáticas próprias, e nos lembram que a linguagem não precisa ser apenas vocal. A plasticidade cerebral torna a aquisição possível de formas variadas de comunicação. Mas a globalização cria tensões. Vamos lá. O inglês hegemoniza ciência e comércio, mas esse imperialismo linguístico ameaça diversidade cultural. Ao mesmo tempo, nascem hibridismos, como o Span-English, o Franglais ou até mesmo o Portunhol. Algumas ideias apenas. Esses ecossistemas digitais inventam novos dialetos. A ecolinguística acrescenta uma camada valiosa. Línguas que codificam conhecimento ambiental específico, como muitos termos indígenas usavam, são tesouros para a interação humana com a natureza. E a neurociência? Pois a neurociência e a psicolinguística avançaram muito. Hoje elas mapeiam processos, afasias, recuperações pós-lesão.
PLN e IA transformam interação humano-máquina, mas levantam dilemas éticos também. Vieses culturais nos modelos, exclusão de línguas menos representadas, manipulação de narrativas. Será que tudo isso nos levará a algum caminho positivo? E então chegamos à provocação que não sai absolutamente da minha cabeça. Estão preparados? Se a linguagem molda nossa percepção do mundo, ao mudarmos as línguas por tecnologia, contato cultural ou invenção, não estaremos também transformando a própria natureza da nossa consciência coletiva? O que você acha disso? Cada mutação lexical, cada mudança sintática, cada emoji incorporado é uma pequena mutação no nosso software cognitivo humano. Já imaginou? E já pensou sobre isso? Isso soa inquietante. Somos ao mesmo tempo arquitetos e habitados por nossos códigos linguísticos. Não há um lado de fora que contemple essas mudanças. À medida que línguas se fundem, fragmentam e renascem, geramos modos de pensar que podem ser incompreensíveis para antepassados. A linguagem que criamos pode nos reinventar, para melhor ou para algo totalmente irreconhecível. Mas a linguagem também é resistente e revitalização. Comunidades recuperam línguas com aplicativos, programas educativos e políticas públicas. Por exemplo, a Unesco e os linguistas documentam e apoiam essas iniciativas. A preservação não é nostalgia, e sim é preservar modos de vida, saberes ecológicos e repertórios de pensamento. Pois, depois de tanta maluquice e loucura, de pensar tantas coisas, eu quero terminar com uma imagem. A língua como tecido vivo. Pontos se desgastam, outros se costuram. Às vezes inventamos fios novos e às vezes recuperamos remendos antigos. Cada fala carrega memória, identidade e possibilidades. Não há condenação nem celebração absoluta na história das línguas. Há sim responsabilidade. Responsabilidade ao moldarmos nossas línguas. Moldamos também as janelas pelas quais vemos o mundo ao nosso redor. Bom, se você ficou curioso, me mande uma mensagem contando qual palavra da sua língua que você acha impossível de traduzir. Pensa nisso, vai ser interessante. Que língua você tem vontade de aprender e por quê? Também quero saber. Eu vou ler todos os relatos e de repente posso trazer aqui histórias de línguas nos próximos episódios. Talvez, quem sabe, até entrevistar alguém, né, que trabalha com algum tipo de revitalização ou quem cria línguas artificiais, como alguma língua de computador, alguma coisa dessas. Quem sabe? Fica aí a dica para conversarmos sobre isso. Quero te agradecer por me escutar. E lembre-se, cuide da sua fala e cuide das línguas ao seu redor, pois todas são mapas de mundos inteiros. Até o próximo episódio. Um abraço, obrigado.